Então, boa tarde a todos. Boa. Mais uma aula aí, Mente do Antunes, onde a gente quebra um pouco a minha cabeça aqui. Eu trago aí essa experiência comportamental de mais de 15 anos operando e a gente cada vez mais vai aprofundando, vai avaliando informações que eu consiga trazer para vocês conseguirem pegar toda essa minha experiência de erros, de acerto, de desenvolvimento e conseguir fazer isso um atalho ou um caminho mais rápido na evolução de vocês, tá? Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre disciplina e intenção. A gente já falou em uma aula anterior que todos temos disciplina. Disciplina não é desculpa. Por que disciplina não é desculpa? Por exemplo, hoje ainda tô gordinho, já fui magro, gordinho, agora tô começando a emagrecer de novo, porque eu sou disciplinado em não comer as coisas certas. Eu sou disciplinado em não ir para academia, né? Quem fuma é disciplinado em fumar todo dia. Vocês são disciplinados, tem gente que não consegue ficar sem café da manhã. Então ela tem a disciplina de tomar o café da manhã. Então todos nós temos disciplina. A diferença é para qual lado ou para qual intenção você está direcionando aquela disciplina. Mas o ser humano é um repetidor de padrão. O ser humano é um repetidor de hábito. Se vocês pegaram, eu sempre recomendo, né? Pegar o celular, pegar o caderno e anotar. Se vocês sentarem agora e anotarem 10 coisas que vocês fazem, vocês vão ver que vocês fazem essas coisas todos os dias da semana, todo mês, todo ano. Então vocês são disciplinados em coisas que fazem sentido para vocês naquele momento, tá? E aí a gente tem a questão da intenção. Então a disciplina, ela é muito movida pela intenção que você tem. Qual que é a intenção que você tem em vir aqui para o escritório? Como você está enxergando o escritório, né? E aí as duas perguntas que eu faço inicialmente. Como se motivar? Como se manter motivado? E a única resposta que tem é você ter disciplina, então você fazer algo de forma repetitiva, porém com a intenção certa, com o direcionamento certo. Foi o que eu estava conversando com o Ricardo aqui anteriormente, né? Várias pessoas querem vir para o escritório, várias pessoas querem mudar de vida com o mercado financeiro, com bolsa, com day trade, só que eles têm uma dificuldade, talvez seja uma dificuldade de vocês conseguiram a maioria vencer por estar aqui à tarde, de romper o cotidiano, de romper o dia a dia. Então foi o que eu falei para ele, ou a pessoa quer mudar de vida e arruma uma maneira de conseguir, de forma intencional, ter horas aqui dentro do escritório, se ela acredita que o escritório vai ser diferencial na jornada dela, ou não tem como. Não adianta a pessoa ficar só na questão assim, eu vou tentar vir para o escritório, que a gente fala de tentação. Tentação a gente tem um monte, você precisa ter a intenção. Então, eu não consigo fazer tal coisa agora, mas qual que é o teu planejamento para daqui um mês isso ser possível? Qual que é o planejamento para daqui 3 meses isso ser possível? Ou um ano, por exemplo, eu preciso colocar um pote de R$1.000 para conseguir ir para a conta real. Não tem esse pote de 1.000. Então, o que você vai fazer de maneira disciplinada e com intenção para fazer aquilo? Eu vou para o meu trabalho, saio daqui de Alphaville, vou para São Paulo de carro. Pego muito trânsito porque eu vou às 8 da manhã para chegar no escritório às 9. Será que você não pode ter a intenção de pegar o carro, por exemplo, se cadastrar um Uber, fazer o Uber das 6 às 8 da manhã, e você já vai estar lá em São Paulo às 8 da manhã, vai fazer, sei lá, por exemplo, R$200 livre ali por dia, vai passar 20 dias, você vai ter pago todos os custos e sobrou R$2.000. Mas é humilhação para mim, que sou gerente, fazer um Uber. Não, humilhação é você ter a vida que você tem e você não transformar a tua vida. A humilhação é você não ter a disciplina e a intenção de fazer algo diferente. Porque você não vai fazer aquilo para sempre. A gente não é o que a gente faz, a gente só está naquele momento.
Então você pode estar fazendo um Uber, mas ser um gerente. Você pode estar dando aula particular. A questão é que você precisa ter intenção nas coisas. E gerar renda extra é você ter um foco extra. É você ter um foco além da sua renda. Então, se você já tem o seu salário, você quer fazer renda extra, você precisa ter uma preparação, você precisa ter uma intenção extra. E a única coisa que te motiva e te mantém motivado é disciplina e intenção. E aí aqui a gente fala uma questão muito importante. Intenção clara é quando você tem um bom alinhamento entre pensamentos, palavras e ações. Então você quer aquilo, você age demonstrando que quer aquilo e as suas palavras dizem isso. A mesma coisa, você fala, pô, eu quero ter um bom casamento, eu quero melhorar meu casamento. É o que você pensa. Aí você fala pra tua esposa, eu quero ter um bom casamento. Só que as tuas ações não é isso, você continua indo só pro futebol, chegando bêbado em casa, não pagando as contas, deixando a toalha onde não tem que deixar, xingando as crianças. Então você não tá tendo a intenção de melhorar no casamento. Você tem a tentação de melhorar, preciso melhorar para não perder o relacionamento. Mas para ter intenção clara, você precisa ser coerente. Então qual que é a coerência? A coerência é pensamento, palavra e ação. Ah, eu quero ser consistente no day trade. Isso é uma meta que você colocou. Eu quero operar certo no day trade. Então esse é teu pensamento. Você expôs isso. Beleza, eu quero ser consistente no day trade. Quais são as suas ações para fazer isso? Qual o preço que você vai pagar para fazer isso? Primeiro dia vai ser legal, segundo dia vai ser legal, uma semana vai ser divertido, depois de um mês já tá chato, depois de 3 meses você não tem a liberdade que você queria, depois de 6 meses você não tá ganhando o seu salário. Qual que foi uma grande diferença que eu sempre tive em tudo que eu faço? Porque quando eu decido algo, é com disciplina e intenção. Isso vem sempre junto. Você tem que ter muita cabeça e muita determinação para fazer as coisas. Se você não tiver uma meta clara, se você não tiver uma intenção clara, qualquer coisa vai te desafiar. Quando eu decidi operar e sair, mudar de lado, sair de gerente de tecnologia para virar trader na conta física, operar capital próprio, eu lembro que eu olhei meus 7 ternos e a minha intenção clara era nunca mais usar terno. Eu vim usar terno para ir para a loja faz um mês que o Lucas desceu comigo para comprar lá o terno. Faz 2 semanas. Acho que eu não usava terno desde a minha iniciação, que foi há 13 anos atrás. Então eu tive a intenção clara. Eu lembro que eu peguei meus ternos, doei 6 ternos, fiquei com um guardado que eu tenho até hoje para lembrar dele. Mas a minha intenção era, eu nunca mais quero ser funcionário e eu nunca mais quero precisar usar terno, que era uma coisa que eu nunca gostei de usar. Então eu segui o caminho que eu tinha para nunca mais precisar usar aquilo. Ou seja, eu estava disciplinado ao ponto de fazer qualquer coisa que fosse necessária para dar certo. Ou seja, o meu foco no mercado sempre foi como se eu tivesse com o pé no acelerador. Não tem pessoas que vocês convivem assim, puta, essa pessoa é roda presa? Você vai falar com a pessoa, eu vou fazer tal coisa. A pessoa, nossa, mas isso aí não dá certo. Nossa, mas aquele meu amigo, meu vizinho perdeu dinheiro com isso. Esse é o roda presa. Que é o perfil de pessoa, né? E já tem pessoa que já é pé no acelerador. Você fala as coisas, a pessoa já vem com 20 ideias. Então você vai fazer isso, nossa, então se isso der certo, aí você abre a filial ali, aí nossa, se der a filial, a gente já compra tal coisa, é o empolgado. Eu sou esse tipo de pessoa, sou mais expressivo. Então se você me falar uma coisa, eu abro 20 ideias na cabeça para acelerar. Só que o que você tem que ter? Você tem que ter a
questão de quando você decidir alguma coisa, é pé no acelerador. Porque o tempo passa rápido. E a pior coisa que tem no mercado é você ter disciplina, ter intenção, mas esperar que o tempo melhore. Eu conheço vários traders, vários alunos que acreditam que quanto mais tempo passar, melhor eles vão ficar. Ah, quem já falou aqui é questão de tempo? Ninguém aqui, eu só vi umas cabecinhas, ninguém nunca falou? Levanta a mão aí, quem falou? É questão de tempo. O tempo resolveu alguma coisa? É questão. É questão. Por quê? Você tá no tempo. Você não tá correndo atrás do tempo. O meu tava correndo atrás do tempo. Então eu ia fazer revisão de tela, qual que era a minha intenção? Era fazer aquilo dar certo. Então, vou fazer uma revisão de tela só? Não, vou fazer 3, 4, 5, 10. E aí a gente vai falar aqui de ser criativo. Você precisa ser criativo nas coisas. Se você quer chegar à verdadeira grandeza, né, você ser grande em algo, você ser reconhecido em algo, você precisa encontrar uma razão, um propósito e principalmente uma causa verdadeira que esteja dentro de você mesmo. Intenção significa desejo. Isso é muito forte. O desejo vem do sonho. O desejo vem de algo que, se você alcançar, vai ser muito prazeroso. Tanto que a gente tem o desejo sexual. Então você tem que ter um desejo pornográfico por aquilo que você quer. Vocês têm realmente o desejo pelo mercado? Clareza absoluta? Eu tinha desejo. Qual era o meu desejo? Nunca mais usar terno. Qual era o meu desejo? Em 30 minutos, 1 hora, decidir minha vida. Qual que era o meu desejo? Era estar na praia. Eu queria antes da meio-dia, 1 hora, estar na praia. Porque encontrava meus amigos ou rico, ou os caras que não tinham dinheiro, maconheiro. E aí eu descia pra praia e os caras falavam, e aí, o que aconteceu? Eu casei com uma fazendeira rica. Era meu desejo falar isso, que vivia de bonzão lá, de boa. Não, eu tinha chegado na corretora às 7 horas da manhã, 7h30, feito minha preparação, 8h30 estava pronto pro mercado, operava das 9, 9h30 até as 10 no máximo, prancha e vlap. Hoje os meus desejos são outros. Hoje meu desejo, às vezes eu falo pro Lucas, é poder ir para casa mais cedo, às vezes do nada, e levar as pequenas na hípica, às vezes é ficar sem fazer nada. Meu desejo é fazer reunião, é tocar outro negócio, é pensar além. Hoje é ver como eu consigo mudar as vidas das pessoas através do que eu estou fazendo. Eu tenho desejo, ao tamanho do escritório que a gente construiu, existe desejo por trás disso. Então, vocês precisam ter esse brilho nos olhos. O brilho nos olhos, a vontade, e é isso que a gente fala mesmo, é o desejo que faz você mastigar as coisas, faz você olhar uma pilha de livros, e quem entra na minha sala vê quantos livros tem no chão, li a maioria deles. E aí, ao invés de alguém olhar e falar, caramba, mano, quanto tempo você passou lendo esse monte de livro? Não, é o cara ter vontade de quase querer comer aqueles livros. Porque você sabe que dali vai vir o conhecimento, você sabe que dali vai vir a experiência. E eu vejo isso em poucas pessoas. Infelizmente, eu vejo a maioria das pessoas tentando. Ah, eu vou ver se dá certo, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa aula. Eu lembro que eu falei com uma amiga minha que ela sempre fazia conteúdos muito longos, né? Ela é produtora de conteúdo na internet, ela sempre fazia aulas de 1h30, 2 horas. E a gente estava já até antes dos vídeos de 1 minuto, 2 minutos, né? Mas antes disso, quando começou a bombar vídeos de 15 minutos, eu lembro que eu perguntei para ela, eu falei, Cris, o que você acha desses? Por que você faz conteúdo de 1h30, 2 horas? Não é chato? Ela falou, Antunes, só existe conteúdo longo se ele não serve para nada. Se ele serve, você fica 3 horas assistindo. Ela falou, você não assistiu Casa de Papel? Aí eu falei, assisti. Ela falou, você assistiu em quanto tempo? Eu falei, acho que no final de semana. Ela falou, então não tem conteúdo longo, tem conteúdo chato. Mas meu conteúdo, as pessoas precisam assistir, porque é muita informação que a pessoa precisa absorver para conseguir fazer aquilo e ter os resultados que eu estou prometendo.
Porque eu dar uma aula curta de 15 minutos e prometer um resultado excepcional, eu estou enganando a pessoa. Então ela realmente precisa de um conteúdo mais longo, um conteúdo mais profundo para conseguir ter o resultado. Então, se você tem desejo por aquilo, quanto mais você é alimentado, mais fome você fica. Quanto mais informação você tem daquilo, mais fome você tem. Então, pô, acabou Casa de Papel, se lançar uma outra agora, tá todo mundo esperando. Vou assistir John Wick, que eu acho que tá no cinema ainda. Fiquei um ano esperando, porque é legal pra caramba. Lembro que eu assisti um filme indiano que eu adorei, um dos melhores filmes de guerra. E aí, quando terminou o filme, 2014, não esqueço até hoje, eles lá são pior lá em Bollywood, né, que é o Hollywood dos indianos. Apareceu lá, próximo filme 2017. Quase morri. Foi 2017, cara, que o filme é muito legal, era muito legal. 3 horas de filme pegado à guerra, com um monte de historinha lá, que você via que era mentira dos efeitos especiais, mas era muito legal o filme. Pô, 2017, 3 anos depois. Se tivesse, eu ia assistir na sequência. Pô, assisti Pablo Escobar, mesmo sendo militar, torci pro Pablo Escobar, não sei como que a televisão consegue fazer isso na nossa mente. Eu assisti em um final de semana inteiro, a temporada inteira. Mais de 24 horas assistindo o filme. Por quê? Sei lá que aquilo te traz desejo, te traz disciplina, que eles conseguem fazer, sei lá. E a gente fica muito exposto, muito com vontade de fazer isso. E a gente tem que, de alguma maneira, conseguir pegar essas informações, pegar isso e transportar para o mercado. Tudo que eu faço na vida tem um resquício do André Trader. Então a gente já falou aqui várias vezes que eu sou obstinado por revisão. Então eu saio de uma reunião que não tem nada a ver com trade, o que eu faço? Revisão de trade. Sento com o Lucas, ou sento comigo mesmo, ou se estiver com outra pessoa, e pergunto quais foram os pontos da reunião. O que você achou, o que não achou. Teve uma reunião super importante hoje. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui para a reunião no Beabá? Não. Tive uma reunião hoje às 10 da manhã. Mais importante para mim que tudo. Hoje, qual que foi o meu operacional? Hoje, o meu operacional foi a reunião. Porque a reunião é muito mais importante. Por quê? No mercado eu vou fazer milhares. Vou fazer ali 10 mil, 15 mil, 20 mil. Essa reunião são milhões. E graças a Deus a reunião deu certo. Então nessa reunião foi milhões ali que eu ganhei. Então qual que era o meu foco? Meu foco foi 100% a reunião. Eu tô pensando nessa reunião desde ontem. Verdade ou mentira, Luke? Tô com o Luke, putz, esse cenário. E se acontecer isso aqui? E isso aqui, qual falha que a gente tem? O que eu tenho que apresentar? Qual cenário que eu tenho que apresentar? Aí cheguei de manhã, revi o contrato. Eu já tinha revisto o contrato, mas memória de curto prazo. Revi o contrato. Me coloquei do lado deles. Falei, pô, vou me colocar do lado deles da reunião. Se eu tivesse fazendo essa reunião do lado deles, o que eu enxergaria? Os caras são maiores do que eu. Então me coloquei do lado do grande participante. Entrei na mente do elefante. Falei, pô, eles vão achar isso e isso aqui. Ah, como que eu começo a reunião? Eu tenho uma boa e uma má notícia para falar na reunião. O que eu começo? Começo com a má notícia e com a boa. Tem gente que fala, escolhe. Eu pensei, falei, escolhe, qual que é a boa e a má notícia? Aí eu falei, não vou deixar ele escolher, porque a má notícia é má notícia mesmo. E a boa notícia é boa notícia pra caramba. E o que eles querem? Eles querem que eu faça a boa notícia, que é as negociações que eu tô fazendo. Aí sentei e apresentei. Aí deixei o cara com desejo. Eu falei, ó, tudo isso aqui que eu construí. Nem fechamos, já tenho isso. O cara falou, caramba! Nem começou a falar, mas tenho só um probleminha. Probleminha dá mesmo, precisamos resolver isso aqui no contrato. Pô, só isso aqui? Ah, fica tranquilo, a gente não pode perder isso aqui. E aí tá certo, né? Eu falei, não, isso aqui já tá certo, resolvido. Beleza, e aí, pum. Se eu falo a primeira coisa, já estopo já. Ela fala, não, puta, nossa, que dificuldade. Então eu fiz aquele que é um problema, uma situação que muda ali a questão do contrato drasticamente, só que o resultado gerado ofusca isso. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? O resultado gerado por vocês pelo trade
tem que ofuscar qualquer outra coisa. Tem que ofuscar que tua esposa, teu pai, tua mãe, teu amigo falou que day trade não funciona. Ah, mas se não tá funcionando para você, ele vai ter motivo. Então você tem que fazer o quê? Os teus resultados ofuscarem qualquer crítica. Qualquer coisa. Como que os caras, quando eu ia pra praia surfar, os caras falavam que eu tinha dinheiro? Eu não tinha, eu tava construindo minha carreira, eu tinha tempo. Eu tinha uma vida de milionário sem ser milionário. Mas como eu ofuscava aquilo? No primeiro dia eles deram risada, que eu casei com uma fazendeira. No segundo dia também. Depois de 2 meses, os caras acreditaram e estavam perguntando se a fazendeira tinha irmã, tinha prima. Porque, pô, é um final de semana. Beleza, final de semana todo mundo vem. Aí é segunda, é quarta, é quinta. O meu era assim, entrou onda, eu tava na praia. E vejo isso no condomínio também. Minha esposa tá com as crianças. A gente tem as babás, tem 3 babás lá. Mas tem, a minha esposa tá lá do lado. Nossa, o que seu marido faz? Não é só sobre dinheiro, é sobre tempo. Pô, vou lá levar as crianças naí, porque se der vontade de sair agora, não quiser mais nada, chuto tudo pra cima. Por favor, minha filha me ligar, pegar videozinho e falar, gente, obrigado, fazer uma aula amanhã. Então eu consigo controlar o meu tempo. Então as minhas ações ofuscam qualquer crítica. Então vocês precisam fazer isso. Quando você busca um resultado, o que você vai gerar tem que ofuscar qualquer peso. Ah, tô trabalhando muito, mas o resultado é muito grande. Tô me dedicando muito, mas o resultado é muito grande. Tô ficando distante 1 mês da minha família porque saí do Acre e vim pro escritório. Mas você comprou 1 ano com a sua família porque você comprou tempo. Então, o que você está pagando de preço naquela experiência tem que ofuscar qualquer crítica. Crítica a gente vai ter, gente, em qualquer coisa que a gente faça. Só que a maioria das pessoas preferem caminhar com o pé no freio. O meu é pé no acelerador. Eu sempre falei como é meu mês. Todo mundo sabe como começa o meu mês. Como começa o meu mês, Tesouro? Começa na meta de 10 e vai subindo até o payroll, né? Se no payroll dá bom, se dá ruim, vai devagarzinho. Então é pé no acelerador. Começo o primeiro dia do mês com a minha metinha, bolinha de meia, que é o que eu sei fazer. 10 pau, fiz 10 na terça, tô fazendo 10 de novo. Fiz, quarta-feira tem ADP. Tô buscando fazer 20. Na quinta, mais 20. Payroll, vou fazer o quê? Payroll é tiro pra todo lado. Vou buscar 40 mil, 50 mil. E se perder? Eu tenho mais 3 semanas para fazer minha bolinha de meia. Vocês entenderem, o meu dia a dia há muito tempo é mercado, eu chamo que é bolinha de meia. Onde eu faço 10, 15 mil por dia. Dia bom dá 20, 30, onde eu pago meu custo de vida. Então se der tudo errado, chutei a scalper, não quero mais saber de nada, quero ficar lá na minha casa, eu vou pagar meu custo de vida. Meu custo de vida é alto, mas eu consigo pagar meu custo de vida. O resto, scalper, meus outros negócios, é tudo renda fixa. Entrou o dinheiro da scalper, é o dinheiro guardado. E qual que é o custo de vida? Meu custo de vida é o que eu faço. Então eu vivo de mercado e guardo dinheiro das minhas outras empresas. Então o que eu faço das outras empresas ofusca, porque fala, caramba, cara, é dinheiro guardado, por que você tem tanto dinheiro? Porque eu pago minhas contas, que é o mais difícil de todo mundo. Então eu aprendi a pagar minhas contas através do mercado. Só que dá pra ficar em casa só jogando videogame? Dá pra ir pra praia surfar todo dia? Dá. Fiz isso 3 anos. Aí comecei a ir pra praia, chegava na praia, tava frio. Aí eu falava, agora eu tô com frio. Aí ficava com mimimi, com desculpinha. Aí ia pra praia, tava trânsito. Aí eu falava, ia pra praia, furava o pneu. Aí tive a idiotice, mas na verdade foi legal, mas idiotice quando você... Minha mulher fala muito, né? Quando você experimenta o excelente, o bom não é mais suficiente. Aí fui surfar fora. Aí fui surfar no Peru. Em 10 dias, nem 10 dias, acho que a gente ficou lá 6 dias, eu surfei mais que minha vida inteira. Porque as ondas lá eram grandes pra caramba, longa pra caramba, tudo igualzinha. O jet ski me pegava, me levava de volta. Aí eu vinha, fui surfar no Guarujá, quando voltei,
Um monte de gente xingando, aqueles mesmos amigos que eu gostava me xingando, querendo pegar minha onda. Frio, trânsito. Aí eu falei, não, agora eu só vou quando tiver... Aí você começa a ficar metido, né? Que eu falo que a gente fica metido, né? Quando ganha dinheiro. Que aí os amigos vão mudando, as coisas vão mudando. Mas você precisa ter intenção. E hoje eu tenho intenção muito clara. Do mesmo jeito que eu carrego o trade, eu carrego minhas empresas, eu carrego meus negócios, eu carrego meus relacionamentos, eu carrego meu network. Então vocês têm que ter intenção em tudo, desejo em tudo. Pra mim é super chato fazer um negócio com o cara que você vai falar com o cara que vai fazer um negócio. Falar, tá bom, vamos fazer isso aí. Faz sozinho essa porra aí, mano. Tem que querer fazer, a querência. Pô, tô querendo, isso aqui vai dar certo. Porque vai ser difícil, vai ter obstáculo, vai ter crítica. Só que você precisa querer. E qual que é o problema do mercado? Que mesmo você estando no escritório com 200 pessoas, com 50 pessoas, ou com 1000 pessoas, quando tá você e a tela... Uma música que eu gosto muito, depois escutam. É Deus e eu, e mais ninguém. É você e você ali. Pode achar que tem a câmera do UBS, pode achar que tem a câmera da XP, mas, meu, é você e a tela. Ninguém vai clicar para você. Então o resultado daquilo tem que ser muito além do que você imagina. A minha disciplina e a minha intenção é que o mercado foi o único lugar, e essa é a bênção que vocês têm, o mercado é o único lugar que você consegue dobrar, triplicar, quintuplicar, não sei nem como falar 10 vezes 10, complicar se existe isso aí, teu resultado. Como que você muda teu resultado em 10 vezes? É só ter coragem de sentar a bunda na cadeira e colocar mais um zero. Em vez de 1, você vai operar de 10, em vez de 10, você vai operar de 100, em vez de 100, você vai operar de 1000. Ah, mas tem a questão de... Não estou discutindo a desculpa. O que eu estou falando é que você, com disciplina, com intenção, o mercado é o único lugar que você consegue dobrar de salário sem depender de ninguém. Vocês conseguem hoje no negócio de vocês dobrar o rendimento de vocês da noite pro dia? Consegue bater lá pro chefe e falar, ah, cansei, eu quero um aumento. Se sair com 10% é muito, 20% é muito. Consegue chegar lá, põe um zero aí a mais. O cara vai te mandar a merda. Vai falar, compra a empresa. Você viu a placa de venda na empresa? Ô, desculpa aí, se é o novo CEO. Ah, se é o banqueiro que chegou na empresa, não é? No próprio negócio, se é dono do seu negócio, você consegue chegar no seu negócio e falar, ah, eu quero dobrar meu faturamento. Pô, o que você tem que fazer? Dependendo se for um negócio físico, abrir outra loja, dobrar a carteira de cliente, contratar um monte de funcionário. Tem várias coisas que você precisa fazer. No mercado, não. É a bênção e a maldição. No mercado, você só precisa ter a coragem de pôr mais um zero. E eu sabia disso desde o primeiro dia. E sei isso até hoje. Antunes, por que você faz 10 mil, 15 mil por dia, não faz 100, não faz 150? Porque hoje eu perder 10, 20, 30, eu vou para casa, consigo conviver normal com a minha mulher, consigo conviver normal com as minhas filhas, às vezes eu passo aqui com 15 pau, 20 pau de pica, e vocês nem sabem o que está acontecendo, não é? Agora, se eu perder 100 mil, eu vou para casa dormir, não vou falar com as crianças e vou ficar mal. Então, eu preciso disso hoje? Eu não preciso mais. Não é 100, 200, 1 milhão que vai mudar minha vida. Então, o que eu foquei? Eu falei, cara, não tenho desejo de fazer 100 mil. Por quê? Porque eu não aceito a consequência de perder 100 mil. E eu tenho clareza absoluta que para ganhar 100 mil, eu tenho que estar disposto a perder 100 mil. E aí, qual que é o trade mental que eu faço? Eu me mantenho no mercado, que é minha paixão, é meu desejo, mas eu quero ficar na categoria bolinha de meia. E para alguns vai falar, pô, 10 não é bolinha de meia? Para mim é bolinha de meia. É o Ronaldão jogando no Master. É os jogos de futebol que os caras fazem aí entre amigos. Vou lá, faço meu golzinho, dou uns tapas no Bradesco, dou uma estopada na XP, adoro quando dou umas boletadas na Modal, tô vivendo, tô acontecendo, busco milhares no mercado e busco milhões nos meus negócios.
Então esse foi meu trade mental. Porque também você fica se cobrando, porque não tá fazendo isso? Eu falo, não, cara, pô, tô no nível que eu já posso fazer isso. Só que vocês concordam que é escolha? E o mercado é muito fácil. Eu lembro quando começou a pandemia, minha esposa ficou super preocupada, o que vai fazer? Vai fazer curso? O que a gente vai fazer? Não pode sair mais, que não sei o que lá. Eu falei pra ela, amor, fica tranquila. Se precisar, é mais um 0 na boleta. E aí que eu decidi ficar muito mais no mercado educacional, porque eu vi tanta mentira, que me deu nojo. Saiu lá a capa da Bolsa SA, parece cocaína, mas é day trade. E aí eu tive um problema interno, falando, não quero ser o traficante mais respeitado. Eu sou o cara mais sério desse jogo, então falando que parece cocaína, então eu sou o cara que vende cocaína mais sério que tem. Né? Viu aí, ó? Eu falei, caramba, cara, tá errado. E aí me afastei e falei, eu vou ganhar dinheiro onde ninguém tá ganhando. Deixa os caras mentir, depois que a galera parar de mentir, eu volto e limpo toda a sujeira. Então, tudo que eu faço é com disciplina. Tudo que eu faço é com intenção. E o que é interessante disso? Grandeza e maestria de verdade. O que é maestria? Eu gosto muito dessa questão do mestre. A gente, irmão de Ló, a gente aprendeu muito isso. Você se torna um aprendiz, você vai evoluindo e você se torna um mestre. Em qualquer coisa que você faça na vida. Você pode ser um aprendiz numa loja maçônica, você pode ser um aprendiz na sua igreja, você pode ser um aprendiz na faculdade, você pode ser um aprendiz engenheiro. E a partir do momento que você vai evoluindo, com a prática daquilo, você se torna um mestre. E o meu foco no mercado foi me tornar um mestre. Por que eu dou aula de mercado? Por que eu dou aula, hoje não mais, mas por que eu dei aula de tecnologia? Por que eu dei aula no Exército Brasileiro? Porque se eu quero me tornar um mestre, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me colocar no lugar que os mestres estão. E normalmente quem dá aula é enxergado como um mestre. Então eu já tinha a intenção no quartel de ser um tenente diferenciado. Então eu falei, eu não posso ser um simples tenente. Eu tenho que ser um tenente que esteja numa posição de mestre, numa posição de ensino. Eu quero ser um cara de tecnologia. Eu, quando estava em tecnologia, eu lembro que eu vi uma revista na banca que chamava, acho que era TI Exame, alguma revista assim, e tinha lá os 100 maiores CIOs do Brasil, ou diretores de tecnologia. Eu falei, eu quero estar nessa revista. Eu quero ser um mestre em tecnologia. Então eu comecei a dar aula, porque ali, dando aula, eu já era posicionado como um mestre. Porque, o cara, além de fazer, ensina. Então vocês percebem a diferença da disciplina, de só seguir, e a questão de ter a intenção? Eu criei o meu ambiente. Eu criei o meu palco. Estou aqui dando aula para vocês aqui. Poderia, no mesmo jeito, estar dando aula para 100 mil pessoas. A gente vai estar, parte desse conteúdo, quando for disponibilizado na internet, é para milhares de pessoas. Em conteúdos nossos já alcançou milhões de pessoas. E muda alguma coisa? Não muda, só muda a intenção dentro de você. Tem gente que tem vergonha. Não vou falar. Eu falo, não, eu não falar é um desserviço. Eu não transmitir 15 anos de experiência é um desserviço para a humanidade. Só que eu tenho a intenção clara. Então, grandeza e maestria. O que é maestria? Você se tornar mestre de verdade. Não vem de pouco esforço. Eu falo sempre e bato nessa tecla. Quanto vocês estão se dedicando para conseguir fazer R$1.000 por dia? A conta bate de quanto você se dedicou para formar na faculdade e para sair da faculdade e ser um estagiário para ganhar R$1.000? É o mesmo esforço? Se a gente for pegar as principais profissões hoje, hoje o salário mínimo é um pouco maior, mas a pessoa vai vir e vai buscar fazer faculdade, vai ser estagiário, e se ela ganhar 2, 3 mil por mês, acho que 5 mil, que é os trainee top, se não tiver muito desatualizado, o cara vai ganhar isso por mês. Você quer ganhar R$1.000 por dia, e que é extremamente possível, e você quer ter uma semana de empenho? Mas eu já me dediquei.
Eu já me dediquei 5 anos de faculdade. Essa é a crise que a gente tem das pessoas de 35 a 45. Que já se dedicou, já seguiu uma parte da carreira e agora está naquele conflito. Ou continua ou não continua, ou viro a curva ou não viro. E o conflito do tesouro, que está terminando a escola, queria fazer faculdade, agora talvez nem queira mais mandar a faculdade para aquele lugar. Que, dependendo do resultado que fizer, vai falar, não vou para a faculdade porque já estou fazendo resultado, apesar de achar que tem que se formar. Mas é tudo uma questão quando o seu resultado ofusca tudo que você fez, fica leve. Se agora você não tem resultado, foi o que eu falei numa aula anterior, que é a dissonância cognitiva. Quando o resultado não é esperado, ou quando o que você espera de resultado não tem satisfação, a sua satisfação não é garantida, você parte para negação. E qual que é a negação? Você vir para cá e não se dedicar 50.000%. Não é 10.000%. É você dedicar 50.000%. É que vocês não podem fazer isso. Não vão fazer isso, eu vou brigar com vocês e saber quem foi, porque tem câmera, tá? Mas é chegar no resultado do Antunes ali onde tem 1.000 e colocar 1.000, próximo é meu. E colocar data. Eu tinha data. Eu tinha a data dos meus 100.000. Eu comecei a operar no meu primeiro dia e eu tinha a data dos 100.000. Meu primeiro dia do mês estava lá 100.000. A gente fez agora o Media Kit do Antunes, ou o Brand Book que a gente chamou. Sabe quando que eu assumi o título de Scalper? Vocês sabem quem que é Scalper? Todo mundo que sabe o que é Scalper? Mas vamos revisar para quem souber, tá bom? Porque não foi todo mundo que levantou a mão. Scalper, a primeira origem do Scalper vem dos operadores lá dos Estados Unidos, que eram os especialistas. No pregão, só podia operar dinheiro, isso não estou nem falando no Brasil, tá? Tô falando pregão lá em Chicago e Nova York. Só podia operar capital próprio o especialista. Então, na roda do milho, tinha um especialista em milho. Era o cara que mais conhecia milho no mercado inteiro. E aí ele ganhava o título de poder operar lá. Tinha que colocar muito dinheiro para estar lá. E aí, esse título de Scalper, ele veio para o Brasil. Só que no Brasil ele chamava operador especial. Quem vê vídeos antigos ou jornais vai ver que é um crachá azul. Esse crachá azul se chamava operador especial. Ele era sócio da bolsa, era como se fosse uma corretora. Os operadores especiais, eles tinham um título de corretora, só que vamos chamar que era a corretora de um cliente só, porque o único cliente era ele próprio. E aí eles tinham o nome de operador especial e eles absorveram o mesmo nome lá dos Estados Unidos. Ou o pessoal chamava de operador especial, que o nome é muito grande, ou chamava de Scalper, que era o especialista. E fazer scalper ou fazer scalping, que é operações rápidas, operações especulativas dentro do mesmo dia, vamos dizer que é um day trade rápido, existe antes da internet. Vocês sabiam disso? Existem antes do computador. A gente tem um quadro aqui no escritório, se vocês passarem lá, tem ali um folheto de uma corretora em Nova York, 1928. Eu estava pesquisando, achei esse folheto e aí a equipe fez em tamanho grande, a gente enquadrou e colocou aqui. Que os caras entregavam o papelzinho na frente da bolsa para trazer pessoas para fazer scalping na bolsa. Que operavam lá na bolsa, passavam a ordem para o especialista e faziam isso. E lá tá quem são, que vivem, o que comem, como operam juros, ações e grãos, que eu acho que é isso que está escrito lá. Então, 1928 já existia propaganda e folheto, era o marketing digital daquela época, era folheto na bolsa. Não tinha gráfico, não tinha internet, não tinha profit. E os caras já faziam propaganda, não é que eles operavam, eles faziam propaganda de ser um scalper. E aí eu sabia que os operadores especiais daquela época, do pregão, da BMF e da Interfloat,
Os caras faziam muito dinheiro. Os melhores operadores da corretora eram os operadores especiais. Porque todo operador de pregão sonhava em comprar um título que na época custava em torno de 1 milhão a 2 milhões de reais. A gente está falando isso em 2005, 6, 7, 8. É muito dinheiro, seria mais ou menos uns 10, 15 milhões hoje, né? A gente praticamente perdeu 10 vezes o nosso valor de compra. Custava 1 milhão, 2 milhões, e todos os operadores queriam ser operador especial. Então eram os caras que tinham mais resultado. E aí no meu primeiro dia eu falei, quem que eu quero parecer? Quem que eu queria ser? Um operador especial? Eu queria ser um scalper. E aí eu coloquei lá. Todo o primeiro mês, o meu resultado, minha planilha de resultado já estava lá 100 mil reais. Que era o salário mínimo que os scalpers ganhavam por dia. Os scalpers, na época que eu estava na corretora 2007, 2008, o piso que o operador estava fazendo lá era 100 pau, 200 pau. Por quê? A gente estava num momento de crise, o início da crise de 2008. Então, diferente de outros momentos. Mas eu coloquei intenção naquilo. Eu falei, um dia, eu falei pra mim mesmo, e um monte de gente conviveu comigo sabe disso. Eu falei, um dia, André Luiz Gomes Antunes, André Antunes é meu nome artístico, meu nome é André Luiz Gomes Antunes, eu um dia vou fazer um salário de um scalper. Fora da crise. Uma coisa é fazer dinheiro na crise. Eu falei, eu quero ser um operador especial num dia normal. Olha a minha intenção. Os caras fazem dinheiro pra caramba na crise. Eu quero fazer o dinheiro de um operador especial que ele faz na crise em dia normal. Eu fiz esse resultado. 2012. Em 2012, eu assumo o título de scalper. Aí nasce a Scalper com o nome Scalper. Foi a primeira vez que eu me auto-intitulei, eu me achei com o direito, como se eu desse um golpe militar, né? Eu dei um golpe, porque não tinha mais título, e eu me auto-intitulei Scalper. E quando você dá um golpe militar, a gente tem retaliações da oposição. Os Scalpers me ligaram me xingando. Você tem direito de fazer o nome Scalpers. Ligaram pra mim lá na corretora lá, cara, ligaram mesmo. Ameaçaram, não pode fazer isso, sei o que lá, isso é um absurdo. Aí eu falei, Avenida Boa Vista, acho que era 54, Interfloat, 4º andar, posição tal, tô te esperando. Quem ganhar mais, dobra do outro. Pergunta se alguém veio. Não vieram. E aí acabei dando aula, porque eu queria me tornar mestre, não adiantava só ser um scalper. Eu queria ser mestre dos scalpers, eu sou doido maluco, né? E eu dava aula. E aí eu dei aula para um scalper, foi o Pedrinho o primeiro que foi, aí depois dei aula para outro. E aí eu ganhei o respeito e o título honorário de scalper do mercado eletrônico. Eu não fui scalper do pregão Viva Voz, mas eu me tornei o scalper do mercado eletrônico. E aí a gente teve paz e scalper ficou como auto-intitulado em meu nome. E aí o scalper prostituiu, hoje um monte de gente põe nome de scalper, mas a galera não tem resultado. Então eu tenho resultado para isso, eu busquei esse resultado. Eu tive a intenção em cima disso. Só que vocês acham que veio sem dedicação, sem foco? Não. Grandeza, maestria de verdade não vem de pouco esforço. É fruto de dedicação e foco a todo momento. A ponto de relacionar qualquer coisa, qualquer detalhe, você enxerga a sua área. O que é isso? Eu, quando eu estava me desenvolvendo, até hoje, agora eu mudei um pouco, né? Agora eu sou muito mais trader de empresa, trader de negócio, trader de mente. Mas eu tradeava horário. Eu acordava 3 horas da manhã, sempre tive essa mania de acordar na folga, que é um horário ruim, né? Acordava 3 horas da manhã e foi xixi. E aí tinha umas épocas que eu tava meio maluco, eu acordava comprado às 3 da manhã. Aí eu falava, caramba, eu vou dormir de novo e vou acordar às 4, aí eu zero às 4.
Esse é o trader espertinho, né? E o dia que eu acordava vendido às 3 da manhã? Já passou por essa loucura? Você vai dormir e vai estopar. Aí eu acordava de novo, era 2 da manhã. E eu tinha zerado o meu trade. Porque na verdade eu achei que tinha acordado, tava sonhando, vendendo o sonho. Pra vocês entenderem, obrigado. Vocês entenderam a loucura? Eu tava... Olha isso aqui, tá aqui no texto, ó. Grandeza e maestria de verdade não vem de pouco esforço. É fruto de dedicação e foco a todo momento. A ponto de relacionar qualquer coisa, qualquer detalhe, você enxerga a sua área. Então eu comprar 3 horas da manhã e vender às 4 é um trade. Eu vender 3 horas da manhã e conseguir voltar no tempo na minha cabeça e acordar às 2, eu fiz um trade também. Que eu vendi às 3 e comprei às 2. Só que na verdade era tudo sonho maluco das ideias. Só que eu tava tudo relacionando. Tudo na minha vida, até hoje, o meu software mudou, graças a Deus, que tudo na minha vida é baseado em trade. Eu compro, vendo, eu não faço nada. Então eu tô aqui, olha lá, são aí 16 horas e 19 minutos. Daqui a pouco 16h20. Esse tempo não volta nunca mais. Se vocês souberem como voltar, eu tô comprando. Mas não volta nunca mais. Eu tô comprado em vocês. Eu tô comprado em vocês, um pouco alavancado nas pessoas que vão assistir isso aqui depois. Mas agora eu tô comprado em vocês. Então a minha intenção é estar aqui com vocês. Aí tem que virar, vocês estão não fazendo nada, escutando aqui, vindo por ali, groselha. Vocês estão vendidos, falar, levantei, saí, vou dar uma volta, não quero mais ver isso. Ou vocês estão comprados nesse conteúdo, vão absorver um pouco dessa experiência e vão fazer um trade nisso. Pô, podia estar fazendo outra coisa, peguei isso, então eu vou ter intenção, eu vou ter desejo, vou querer transformar e vou explodir. E as coisas acontecem. Vocês precisam ter desejo, precisa chama no olho. Sabe a paixão? Quem é que já foi apaixonado por alguém já? Pô, tá todo mundo mais velho, né? Tudo apaixonado. Quem não foi, meus pêsames, mas corra atrás do amor verdadeiro, né? Aí quando você tem aquela paixão, que você morde parede, que você tá doido, é isso que você precisa ter pro trade. Não pode ser xoxo. Pode ser, desculpa os moços, não pode ser meia bomba. Tem que querer, cara, tem que estar com tesão do mercado. O mercado dá tesão de você olhar e falar, caramba, eu vou estudar. Hoje eu consegui transportar isso muito para negociação. Quando eu faço um trade certo, que eu negocio bem algo, caramba, cara, fui lá, fechei isso aqui, para mim é um trade. Pô, vou lá, faço alguma coisa que minha filha fica feliz, faço alguma brincadeira com ela, é a mesma sensação. Puta, fiz um trade com a minha filha, foi meu tempo contra o tempo dela, eu tô comprado nela, ela tá comprada em mim. Plum, fiz um trade. Pô, aprendi a tradar com Deus. Sabiam que tem isso? Trade com Deus, sabiam? Não, você não faz um voto e não espera que alguma coisa aconteça? Isso é o quê? É um trade. Então você vai lá, faz o voto. Pô, vou lá, subo um monte, faço o meu selar, não espero nada, que eu vou batalhar, o meu trade é comigo mesmo, mas eu coloco Deus do meu lado, falo, Deus, estou aqui. Muita gente, o Senhor já confiou e te decepcionou, eu já te decepcionei, mas eu vou fazer diferente. Confia nas minhas mãos, me ajuda a confiar nas minhas mãos. Todo dia eu entro no escritório, ajoelho no escritório e rezo. Vocês entram aqui no escritório, independente se vocês acreditam ou não, tá? Quem não acredita aí vai para outro lugar. Eu todo dia ajoelho e rezo para Deus proteger todos vocês. Pra gente ter coração forte aqui dentro. Eu ajoelho lá, sério. Leio o meu salmo. Agora eu tô aprendendo a ler os livros, porque os livros de judeu é doido, né? Porque os nossos livros é daqui, judeu é pra cá. E aí tô lendo o salmo, começo a ler daqui, vira a página e falo, caramba, calma, vou aprender. É totalmente diferente. Então, mas é um trade. Porque você tá ali dando o seu voto, você tá ali conversando. E a gente quer crescer na vida. Quem que vai falar que seria mentiroso se eu ajoelhar só pedindo pra todo mundo cuidar da vida dos outros e não cuidar da minha? Então você pede pra si também. E isso que você tá fazendo é um trade. Mostrando o voto, se dedicando.
tendo intenção. Então vocês precisam ter isso. Vocês precisam querer. Converso com alguns traders antigos que vêm aqui no escritório, que vê tudo que a gente tem e fala, caramba, se eu tivesse isso aqui, não tinha volta não. Então vocês têm que usar tudo que está ao alcance de vocês. E sabe o que é o mais engraçado? Querer, eu falo muito essa palavra, né? Querer ir além, querer ter resultado fora da média. Você precisa ser criativo. Tá aqui no texto, ó. É uma questão de encontrar modos criativos para melhorar. E eu sou muito criativo nas coisas. Todo mundo vai fazer revisão de tela. Mas a gente gravou o payroll. Hoje tem o replay, que é muito fácil, né? Mas antes não tinha. Mas com replay você também pode ser criativo. Você coloca lá o payroll. Eu precisava fazer um payroll. Precisava ter experiência no payroll. Eu olhava pro lado, os caras tinham 5, 10 anos de mercado. Uns 15. Caramba, esse cara já viveu o payroll pra dar com pau, velho. Como que eu vou me concorrer com os caras? E que é uma coisa que é interessante, hoje o mercado se tornou muito maior, né? Mas quando eu entrei na corretora, 80% do mini índice, que era o ativo que eu operava, mini índice futuro, acontecia dentro da Interfloat. Ou seja, de quem que eu ia ter que ganhar dinheiro? O mercado futuro é soma zero. Para um ganhar, outro tá perdendo. 90% do mercado, 97% do mercado é day trade. Então tem lá sim 3%, 5% que é posição, esse cara não tá perdendo dinheiro, mas 90% do volume é day trade, um ganhou, outro perdeu. De quem que eu ia ter que tirar dinheiro? Qual que foi a primeira frase que eu falei? Intenção. Abri a porta da sala da corretora, quando vocês abrissem aqui o escritório, e falei o quê pros caras? Quem vai me pagar o almoço hoje? E sério, cara, de bravão mesmo. Morrendo de medo, não sabendo nem o que tá acontecendo. Quem vai pagar o almoço hoje? Mas os caras deram risada. Eu que paguei, porque perdi. Mas tinha certeza que um dia meu almoço vinha. E a intenção, e a decisão. Olha, então, vocês percebem que as palavras têm poder. Meu primeiro dia na corretora, eu falei, vou ser um scalper. Quero fazer dinheiro de scalper em crise, fora da crise. Coloquei lá, visualização. 100 mil no primeiro dia. Cheguei lá na corretora e falei, quem vai me pagar o almoço nessa bagunça aqui? Foi desse jeito. Falei, quem vai pagar meu almoço? É mais manso, né, gente? Não é apanhar dos caras. Mas já cheguei com a intenção do almoço. Final de semana antes, quem conhece a Livraria Cultura, lá, acho que é lá na Paulista. Fechou, né? Olha que tristeza, não deu nem pra gravar meu vídeo lá. Bom, então vão ter que arrumar um jeito de ir lá. Fui lá e comprei todos os livros de mercado. Tem um monte na minha sala. Alexandre Helder, Márcio Noronha, os caras antigos pra caramba. Comprei todos os livros, vim com uns 20 livros. Sacola, pedi pra 3 sacolas. Falei, eu vou comer esses livros aqui. Comi os livros em 3 meses, não adiantou nada. Mas tive a intenção, falei, vou comer esses livros. Pilha de livro, comprei 20 livros. Pra esse conhecimento tá no livro, vamos comprar livro. Curso, fiz todos que tinha disponível na época. Vocês acham que, pra mim, tinha alguma coisa no mundo que ia me impedir? Aqui, ó. Questão de ser criativo é intenção. Nada nesse mundo vai te impedir. Quando você conversa com pessoas que têm alto resultado, alto desempenho, conversa com jogador de futebol, e a gente tem aqui várias camisas de jogadores, todo mundo tem o mesmo discurso. Nada vai me impedir. Nada. É uma fé inabalável. Os obstáculos fazem parte da história que eu vou contar depois. O dinheiro que eu perdi é só pra eu ter história pra contar, porque se só for direto ninguém acredita. Então se eu perdia dinheiro, era o custo de aprendizado de andar mais rápido. Era só pra ter história pra contar. Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia dar certo. No quartel, eu tinha certeza absoluta que eu seria um dos oficiais mais respeitados do Exército Brasileiro. Infelizmente, fui impedido porque sofri um acidente de moto. Porque Deus tinha outro plano para mim. Aí eu fui para tecnologia, eu tinha certeza que eu seria um dos gerentes ou diretores de tecnologia mais respeitados do Brasil. Fui.
Trabalhei pra caramba, que nem um condenado. Virei 33 noites na Interfloat. Sabe o que é virar? Quem que já virou noite trabalhando? 24 horas. Não é todo mundo, não. Então tem um monte de mimimi aí que não virou. O que é isso? É você ir pro trabalho com uma roupa, todo mundo ir embora, todo mundo voltar e você tá com a mesma roupa. E o meu é ainda fácil, que eu usava umas camisas da Columbo amarela, verde, roxa, preta, rosa. Comprei todos. Cheguei lá, um monte de roupa feia pra caramba. Devia ter seguido o padrão, né? Azul, branco e é azul, branco... É azul, branco só, né? Que usa, né? Eterno. Comprei tudo colorido. Feio pra caramba. E aí os caras sabiam, né? Que eu tava com a mesma roupa, que eu tava de amarelo, no outro dia de amarelo. E eu tinha virado noite. Por quê? Eu tinha certeza absoluta que eu seria o cara mais foda que eu pudesse ser. Porque uma coisa que eu sempre tive claro, isso aí é uma coisa minha, também tem que constelar isso. Eu sempre tive a visão, como os meus pais se separaram muito cedo, eu fui emancipado com 14 anos, que eu não nasci grudado com ninguém. Então eu só teria que ser melhor que eu mesmo, porque eu não tinha ninguém pra comparar. E eu sempre tive isso, não nasci grudado com ninguém, tem que ser melhor que eu mesmo. Então eu só tenho que ser a minha melhor versão. E aí, essa é a loucura do ser humano. É você querer ser melhor que você mesmo. Eu não preciso ser melhor que o coleguinha. Porque o coleguinha tem a história dele, tem a mãe dele, o pai dele, as dificuldades dele, as experiências dele, o sofrimento dele, o dinheiro dele, tudo dele. E eu tenho o meu caminhar. O que não é igual? Hoje a gente tem diversos cursos disponíveis na internet. A gente tem diversos escritórios disponíveis na internet. É tudo igual? Pode ser tudo bem parecido. A única coisa que ninguém me copia é a minha experiência. Isso a gente pode falar o que for. Os caras podem copiar meu curso, podem copiar a plataforma que a gente desenvolveu, pode copiar minhas histórias como os caras copiam, mas a experiência, o que tá aqui, ó, o que tá aqui ninguém viveu. Eu passo aqui nos quadros que a gente fez da crise e eu olho com orgulho que 3 delas eu vivi na carne ali fazendo dinheiro, perdendo dinheiro. Queria ter vivido antes, porque tem 18 quadros. Eu vivi 13. E aí por que tem 18 quadros, não só as 3 que eu vivi? Porque eu tenho que lembrar que antes de mim tinha gente operando, sem computador, sem replay de mercado, sem escritório com ar-condicionado. Para lembrar que para eles foi mais difícil, para mim foi mais fácil. Então não tem motivo. A minha disciplina e a minha intenção não deixa isso dar errado. Ah, isso vai acontecer para todo mundo? Eu não sei, vocês vão ter que tirar isso de algum lugar. Que é aqui, ó. Se você observar as pessoas mais bem-sucedidas em esporte, haverá um pequeno número de pessoas que vieram de berço de ouro. A grande maioria é constituída de pessoas que se sobressaíram atleticamente e de origem bem pobre. Não sei se vocês sabem, tem um livro que eu recomendo muito, que é Bilionários, do Jeromel, Ricardo Jeromel. Procurem esse livro, eu acho que só tem em PDF, tá difícil vender ele físico. Para mim era um livro que tinha que voltar. Ele entrevistou diversos bilionários, eu não sei se vocês sabem, que 80% dos bilionários ficaram bilionários depois de 60 anos de idade. Sabiam disso? E não vieram de família rica. São o que a gente se considera, né? Eu me considero, então eu falo a gente, porque vocês entenderam a visão? Vocês viram o que eu acabei de falar? Vocês viram o que eu acabei de falar ou não? Que tem os bilionários, e os bilionários é a gente. Eu tô com eles, são meus parceiros. A gente é self-made man. Que são pessoas que fizeram sozinho. Eu também me intitulei isso. Eu vi isso no livro, achei bonito pra caramba. E o começo da minha bio é André Antunes é um self-made man. Olha que bonito, cara. É melhor que formado na USP, formado em Harvard. Pô, você é self-made man, velho. É muito foda isso. E os 80% dos bilionários se formaram sozinhos, não vieram de família rica, depois dos 60 anos. Ah, passei de 60, aí vamos pegar outra estatística. Pra se alegrar, né? Então eu falei, caramba, cara. Então ali foi a primeira vez que abriu o horizonte de eu me tornar um bilionário. Eu lembro que eu li esse livro depois dos 30. Já era milionário, li depois dos 30. E eu não achava que dava pra ter bilionário, não. Hoje eu tenho certeza absoluta. Absoluta certeza. Que logo, logo antes dos 50,
eu tô na Forbes. Se não tiver na Forbes, pelo menos tô com 1 bilhão na conta. Porque mira no sol pra chegar na lua. Então o miro tá lá na Forbes. Se não tiver na Forbes, pelo menos eu tô com 1 bilhão. Eu não tenho dúvida mais disso. Vocês viram que é natural falar que... Eu gostei até de mim agora. Os bilionários é a gente, velho. Mas isso é quando pensamento, palavra e ação andam junto. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei como vai acontecer, quando vai acontecer, mas que vai eu tenho certeza absoluta. Porque isso já está enraizado dentro de mim. Nada vai me impedir de buscar. Eu vou fazer isso acontecer. Porque a intenção é muito clara. Por quê? Isso é tudo que eu tenho. Isso é o que me motiva. Por que que as pessoas no esporte conseguem mudar de vida? Porque o esporte é tudo que aquelas pessoas têm. Não existe outra opção. Ela pode até ter outra opção, voltar para casa, trabalhar, fazer tal coisa, mas a pessoa não deixa, porque o esporte é desejo, o esporte é paixão, o esporte é sonho, o esporte é tudo. E para mim, eu olhava assim, fala isso, o mercado é meu desejo, o mercado é o meu sonho, é a minha paixão. Eu sabia que o que eu queria realizar como pessoa não ia vir dos empregos. O que eu queria realizar de poder ir para a praia 11 horas da manhã, sendo gerente de tecnologia ou diretor de tecnologia, eu não conseguiria. Sempre sonhei em ter Lamborghini, lá do Hot Wheels, sempre tive. Sonho. Não ia ser sendo diretor de TI, talvez ter Lamborghini quando fosse aposentado. Eu falei, não, mas eu quero viver a vida agora. Eu quero andar com o carro agora. Não vai ser sendo diretor de tecnologia, e que já é um cargo alto perante a média da população. Então o mercado, para mim, é uma fábrica de sonhos. É como se eu fizesse uma máquina, não uma máquina de imprimir dinheiro como que a gente vende aí, né? Tem gente que vende fábrica de sonho como a gente vê por aí. Mercado é uma máquina de imprimir dinheiro? Sim, se você souber fazer. Mas também pode imprimir um monte de pica, um monte de boleto. Talvez ela imprima o custo da tua vida. Você pode colocar dinheiro que não devia, colocar pessoas que não devia junto com você no barco furado. Mas eu via no mercado e vejo até hoje, por isso que eu ensino, que o mercado é uma fábrica de sonhos. Só que existe um preço a pagar. E aí você está disposto a pagar esse preço. Esse foco único, né, de ser seu desejo, sua paixão, seu sonho, você não ter outra opção, é o que faz você ser grande. É esse foco único, é requisito para grandeza. Aí você vai falar, Antunes, mas eu tenho um problema agora, que é o problema que a gente está convivendo aqui no escritório. A minha vida não me deixa isso ser foco único. Que eu tenho conta para pagar, eu tenho horário. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Vamos voltar no texto aqui? O texto conta tudo aqui. Encontrar modos criativos para resolver essa situação. O que você vai fazer? Vou falar com o meu chefe para entrar às 10 e sair às 8. Vou falar que vou sair até às 9. Trabalho 1 hora a mais. Então você me deixa entrar 1 hora depois e eu trabalho mais 2 horas. Você está pagando um preço? Está pagando preço. Se for treinar com ele e falar, patrão, posso sair, chegar às 10 e ir embora às 7? Eu falo, que tá louco. Aí você fala pra ele, posso entrar às 10, mas eu saio às 8? Talvez ele te trade para sair às 9. Aí você tá dando para receber. Tem que ser um ganha-ganha. O que teu patrão ganha te liberando 1 hora para você ir embora 1 hora? Você tá dando alguma coisa para ele? Você tá dando alguma coisa? Não tá. Tá trocando 6 por meia dúzia. E eu não sei se vocês descobriram uma coisa, eu demorei para aprender isso. Ninguém ajuda ninguém. Vocês sabiam disso? Que ninguém ajuda ninguém, né? Todo mundo faz alguma coisa pensando num benefício. Ajuda é só desculpa. Se você vai pedir ajuda,
o cara vai querer comprar alguma coisa sua barata porque está fudido. Agora, se você inverter a situação e mostrar para ela que ela vai ter um benefício, ela te ajuda. Isso a gente já aconteceu. Fomos dar um cachorro. Aí demos um cachorro, que não dava para ficar mais na casa. Na nossa cabeça, pô, tô dando um cachorro de 5 mil. A pessoa achou que eu tô ajudando? Não, pediu pensão do cachorro, comida do cachorro. Minha esposa ficou lelé da cuca, queria matar o cachorro e a pessoa. Eu falei, não. Na verdade, pra pessoa, ela tá ajudando a gente. Porque ela tá resolvendo um problema nosso. Agora, se a gente tivesse vendido o cachorro por R$1.000, a pessoa ia ter certeza que tinha feito um trade, comprado um cachorro de 5 mil por 1.000, e se o cachorro tivesse uns defeitinhos, precisasse levar no veterinário, falar, pelo menos eu paguei 1.000, não paguei 5. Então a pessoa se sentiu esperta. Então ela te ajudou ganhando. E aí você tem que ter essa visão. Então quando você vai negociar, se você for pedir ajuda, esquece, pai. O cara tem que achar que ganhou. Você tem que ceder um pouco. Você vai conversar com o teu patrão. Ah, meu patrão não resolveu. Ah, vou ser criativo, vou tirar férias. Então vou me dedicar no simulador, no replay, para as férias estar no escritório ou estar operando. Pô, meu trabalho não tenho férias, eu sou PJ e não consigo mudar o horário. Vai ser criativo para quê? Ligado? Vai ser criativo, talvez para mudar de emprego. Ah, mas vai chutar tudo e vir pro mercado? Não, se chutar tudo e vir pro mercado, vai se ferrar. O que vai fazer? Vamos fazer uma transição, vai procurar um emprego que dê possibilidade de você entrar às 11 horas e trabalhar até tal horário, ter mais flexibilidade. Se você ficar lá sentadinho esperando o milagre acontecer, teu chefe não vai vir bater, olhar pra você e falar, nossa, como você tem cara de trader, como você tem cara que 10 horas da manhã tá tomando café no Guarujá e lembrando de mim aqui trabalhando. Nossa, você tem uma cara de liberdade. Vocês acham que eu ia fazer isso pra vocês? Você tem uma cara de que vai passear lá no Iguatemi e comprar tudo que você quiser. Você acha que o cara vai falar isso pra você? Se ele conseguir pensar isso pra ele, já é muito. Porque tá todo mundo na corrida dos ratos, pagando conta, boleto. Quanto mais ganha, mais deve. Já passei por isso. Você ganha mais, deve mais. Que aumenta o limite do cartão, você gasta mais, aí você deve mais. Certo, Luke? Então, se eu der um aumento, não preciso dar, né? Porque senão vai gastar mais. Ó, viu o trade já? Rápido. Então vamos diminuir, que aí sobra mais pra mim, eu guardo, você não se enrola. Eu tô te fazendo um bem. Me ajuda a te ajudar. Você viu como é rápido? Ninguém vai falar assim, não, pô, Luquinho, tem uma cara de que tinha que estar agora jogando tênis. Não tinha que estar aqui gravando, vendo. Tinha que estar lá na praia, surfando, cuidando dos cachorros, fazendo o que você gosta, pintando, escrevendo poesia, ele adora escrever poema. Tinha que estar agora lá no Ibirapuera, escrevendo poemas ao ar livre. Em Paris. Como vou fazer? Pra mim tem que estar lá trabalhando, vamos fazer as coisas, mudar a vida dos outros. Então se vocês não fizerem por vocês, se vocês não forem criativos por vocês, não vai funcionar. O mercado é uma profissão nova que demanda apenas 3 horas por dia. É isso mesmo. Eu fiz minha vida 3 horas por dia. Hoje eu preciso de meia hora, 1 hora. São 3 horas, não estou pedindo 24 horas. Você tem que ser criativo dentro das 24 horas para conseguir ter 3 horas por dia. Para quem opera mercado brasileiro, as melhores 3 horas é das 8, 1 hora que antecede o mercado, até 11 horas ou meio-dia. Mas só tem o horário do almoço. Tem 1h30 no almoço. Não consegui falar com o patrão para ter 1h30. Aquela 1h30 vai comer o quê? Barrinha de proteína, um suquinho bom e pau na máquina. Se puder comer miojo, mas miojo faz mal, melhor as barrinhas de proteína. E você vai trocar 1 ano de barrinha de proteína para ter 1 hora do que poder comer 1 hora. E aí o que você vai fazer? Você vai ser criativo. Vai assistir 20 mercados no dia do almoço. Que horário? Na hora do almoço? Não, à noite. Antes de ir pro trabalho. Vai gravar a tela.
Eu não consigo ver muito celular dirigindo não, como chama? No passageiro ou no metrô, essas coisas, eu passo mal. Eu tenho vertigem de ficar olhando essas coisas, né? Então é um horário que pra mim não tem. Aí pode pôr som. Então eu colocava som pra ir pegar ônibus, escutando o pregão. A gente vai pôr o pregão aqui na entrada do escritório pra relembrar os velhos tempos. Então você tem que ser criativo nas coisas, gente. Só tem horário do almoço. Só tem horário do almoço. Tem de manhã, só tem de manhã. Só tem à tarde, só tem à tarde. Não tem nem horário desse. Vamos operar às 5 da manhã. Não tem, vamos operar à noite. Uma coisa que a gente estava conversando. A gente vai muito para o mercado forte agora, né? Eu já opero há bastante tempo esses mercados. Mas a gente vai trazer esses mercados para vocês, que é mercado tanto de cripto quanto de Forex. E a ideia do escritório é o escritório se tornar 24 horas. Daqui a alguns meses o escritório tem corujão. A gente vai ter o escritório aí 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, todo mundo fervendo, batendo nos coreanos, asiáticos, que a gente vai estar operando no mercado asiático. Ou cripto, ou mercado global, que é ou Forex ou CME. Então o que eu tenho? Eu também tenho que ser criativo. Porque a gente está percebendo que o pessoal está com dificuldade de vir para o escritório, de estar no escritório, né? Eu estou falando do escritório que a gente está presencialmente aqui no escritório, por conciliar a vida pessoal. Então eu também tenho que ser criativo. O escritório é possibilitado ficar 24 horas por dia. Já está conversando com a equipe, quem a gente precisa contratar para ficar no escritório, quem são os traders que eu vou trazer de confiança que já operam esse mercado, para a gente poder estar aqui, como que vai ser as aulas. Talvez todos vocês falem, pô, à noite eu ficaria no escritório, porque aí não muda a minha vida. Então eu também preciso ser criativo. A gente precisa ser criativo nas coisas, tá? E isso é um processo contínuo. É um processo contínuo, tá? É um processo constante de dar duro, focando mesmo sem ter recompensa alguma. E o que é o pior? No mercado, sem ter nenhum feedback imediato. Você fez cagada no trabalho, teu superior vem e... Pô, você tá gastando mais do que devia, você tá estragando material, pô, a comida não tá ruim, a comida tá fria, o relatório tá errado, tá chegando atrasado, no quartel é mijada, sentado um 2 de pé um 2, flexão, e aí depois vai aumentando, né, quando você vai crescendo de cargo, você tem feedback imediato. No mercado, você até tem feedback imediato, que é perder dinheiro. Só que você não encara aquilo como feedback. Você encara aquilo como erro. Aí ele entra por outro lugar. Então você tem que encarar isso como aprendizado. Se você quer ter clareza nas intenções, o melhor jeito é ir pegando impulso, seja lá com o que você tem na mão. Então, pô, eu tenho o que eu tenho ali na mão. O que eu tinha na mão quando eu comecei? Eu tinha minha sala, minha mesa na corretora, 2 telas e tinha uma plataforma horripilante. Se chamava WTR. Ruim pra um chuchu do chuchu verde. Aí eu precisava ser o quê? Criativo. Eu tinha uma plataforma horrível que chamava WTR. E os caras que operavam e ganhavam dinheiro tinha uma plataforma que chamava GTS. Só que para ser GTS você precisa ser o quê? Operador de GTS. E aí eu vi que Deus me abençoou que um mês antes de ser trader, eu tinha feito o curso de operador de GTS, que era operador de pregão e mercado eletrônico. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu preciso de um GTS para operar a mini. Só que o GTS não operava a mini naquela época. Você só operava a mini índice, mini dólar através do WTR. E aí eu precisei ser criativo. Eu falei, eu nunca vou vencer desses caras operando numa plataforma ruim. É eu na Fórmula 1 de Fusca. Posso ser o mais criativo, mas faço por o Fusca nas costas, sair correndo, que vai ser melhor. WTR era isso, pessoal, vocês entenderem. Daí eu fui criativo. Aí fui lá, conversei com o pessoal da bolsa, conversei com o dono da corretora. Falei, por cargas d'água que um operador de GTS não pode operar um mini. Aí sabe o que eles me responderam? Mas quem disse que um operador de GTS não pode operar o mini? No e-mail. Ninguém na corretora operava mini pelo GTS, porque era desleal a quem estava no WTR.
Só que desleal, quem que escreveu essa porra dessa lei aí que é desleal? Era tipo um acordo de cavalheiro. Acordo de cavalheiro, eu ia falar um puta palavrão aqui. Mas não tem cavalheiro, não. Aqui é sonho, paixão. Quer mudar de vida, dinheiro. Aí veio o e-mail. Em nenhum lugar está escrito que não pode operar mini WTR. Levei pro dono da corretora, falei, tá aqui, ó. Eu posso operar mini de WTR. Aí eu mudei a corretora, porque todos os caras da corretora começaram a operar mini do GTS. E aí quem tava do WTR... E quem tava dentro da corretora, a corretora... Blá, 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 blá. Todo mundo queria estar dentro da corretora. Por ser o quê? Eu fui o quê? Criativo. Eu falei, pô, preciso operar de GTS, preciso dar autorização de alguém. Eu fui lá pedir autorização, fui lá só perguntar. Ou pode? Não, em nenhum lugar, porque quando você fala que a pessoa falou que não, é até melhor. Você fala, você falou que não pode fazer isso? Ela falou, eu não falei não. A pessoa pensa em justificar um negócio negativo. Então, até para perguntar, você tem que ser criativo. Quem tá mexendo no chat GPT? Ninguém? Só o Tesouro, o Lucas... Não. Ah, minha equipe já tá mexendo? Aí sim, então. Não mexer na inteligência artificial vai ser comido por ela. Esse negócio eu não achava não, o negócio vai mudar o mundo. E aí você tem que saber o quê? Ser criativo nos prompts para perguntar para ela. Quanto mais criativo você é, aí meu sobrinho Antuniano Sangue falou, se eu vou perguntar para a inteligência artificial, por que eu não ensino a inteligência artificial? Aí ensina um negócio legal, tá contando a história do Antunes pro chat GPT. Eu falei, caramba, que moleque louco. Eu falei, caramba, dá pra fazer isso? Ele falou, chat GPT até me chamou na sala aí pra mostrar. Chat GPT pode contar uma história? Será um prazer te ouvir. Eu falei, caralho, não tem mais ninguém depressivo, não. Os caras vão falar com chat GPT. Os japoneses já estão fazendo boneco inflável com inteligência artificial. Gostou, né? Brincadeira. Mas isso vai mudar o mundo, gente. Mas é verdade. Os caras já são loucos por boneco inflável. Agora os bonecos infláveis têm inteligência artificial. Daqui a pouco com óculos de realidade virtual. E aí colocar aquelas roupas lá que você sente negócio. Um filme muito legal, não sei se já assistiram, chama Jogador Número 1. Já assistiram? Anotem isso aí. É um filme extraordinário. Ele não fala de inteligência artificial, ele fala de metaverso. Mas é muito, muito bom do que a gente vai viver pra frente. Número 1. Steven Spielberg. Filme muito, muito legal. Então, você precisa se desafiar toda hora para buscar algo novo. Você precisa se esforçar para ser criativo. E, principalmente, ser forte e disciplinado. E ter o sonho grande, a pôr do desejo de passar pelas falhas. Eu usava minhas falhas para estar mais próximo do meu resultado. Normalmente, você não perde mais do que você ganha? Isso é natural do mercado, gente. Perder mais do que você ganha. Porque quando você perde, você soma o custo. Então, se você ganha 100 reais, você ganha 80. Se você perde 100 reais, você perde 120. Os custos estão baratinhos agora, pode ser ganhou 100, ganhou 90, perdeu 100, perdeu 110. Então, você sempre, quando vai perder, você vai perder mais. E eu sempre usei isso para estar mais próximo dos meus ganhos. Eu só podia perder 100 reais, perdi 300. Na hora eu vi que era possível fazer 300 reais. Por quê? Se eu fosse lá com papel e borracha, apagasse o C, mudasse para V e o V para C, eu tinha ganhado 300. Eu falei, ô burrico que não fez ao contrário. Até o mercado dá isso. O teu resultado que você quer está em fazer o contrário que você está fazendo. Olha que feedback. E eu falo isso em negociação, não é assim. Você vai lá e quer fechar um negócio. Ah, você quer fechar um negócio comigo? Aí o cara fala não. Aí você volta pra casa e fala, eu vou lá falar pro cara ao contrário. Você não quer fechar o negócio comigo? O cara fala, lógico que não. Já no mercado é o contrário. Você pode usar o contrário para fazer melhor. Olha que loucura. O mercado te ensina até na pica. Você fez errado, é só você ter a humildade de aprender com aquilo, analisar com a mesma humildade que você poderia ter feito diferente. E o mercado é o seu professor. O meu melhor professor foi o mercado. Eu sempre evoluí nas perdas. Porque o mercado me mostrou como perder 800 reais, ele me mostrou como ganhar 800 reais.
Ele me mostrou como perder 70 mil. E eu não ganhava 70 mil nessa época. Eu perdi 70 mil, era dinheiro acumulado. Eu tinha acumulado isso no mês, que eu nunca perdi mais do que acumulado no mês. Mas eu nunca tinha ganhado mais de 30 mil. E aí eu perdi 70 mil e busquei 70 mil. Olha que aprendizado. Falei, caramba, cara. Sou Highlander. Faquinha buscar. Naquele dia, mudou. Da onde veio bolinha de meia? Que até hoje, senta lá na máquina, 30 minutinhos, ali 25 lotes do mini, 50 lotes do mini. Porque eu descobri que na abertura eu consigo fácil fazer 4, 5 trades de 2 a 4 pontos. Na loucura do mercado, compro aqui, vendo ali, penduro, papapá. Virou bolinha de meia. Eu já vejo onde que tá mais ou menos o mercado balançando, sempre tem um lote doido que vem pra cá, vem pra lá, tem dia que é mais parado, tem outro que não tem. Descobri meu padrãozinho, bolinha de meia. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Mas com o meu tamanho do lote, com a movimentação das primeiras meia horas, eu consigo fazer o financeiro que eu preciso. Fui criativo para fazer aquilo. Aí qual que é mais fácil? Quero fazer mais dinheiro? Eu só aumento o lote. Tava falando com a Laís esse dia, ela falou, olha aqui, preciso não sei o que lá. Eu falei, não preciso olhar nada. É só você aumentar o lote. Eu não preciso operar mais, eu não preciso melhorar minha qualidade. Eu falei, não. Você já opera certo. Você já erra certo. Você só precisa aumentar o lote. Precisa ser confiante e aumentar o lote. E o lote é sair de 1 para 2, de 2 para 3. Quanto maior fica, mais fácil que aumentar. Porque o percentual que se aumenta cada vez é menor. Vou sair de 25 para 50. Vai tomar porrada. Você dobrou o risco. Mas vou sair de 25 para 30. Não vai mudar muito, não. Vou sair de 25 para 26. Também não vai mudar nada. De 1 para 2 muda, porque é o dobro. É de 2 para 3 já é 30%. E cada vez vai ficando menor. Mas você tem que se desafiar a aumentar o lote. Para mim, qual que é a criatividade? É 3 dias positivo, tem que aumentar o lote no 4º dia. Sou um pouco mais comedido. 4 dias positivo, no 5º dia aumenta o lote. Perdeu 2 dias seguidos, diminui o lote. E esse é o beabá de aumentar o lote. 3 dias eu chamo de modo rápido e 4 dias é o modo normal. Ganhou 3 dias, aumenta o lote. Perdeu 2 dias, diminui. Ganhou 3 dias, aumenta o lote. Se você for disciplinado e tiver intenção nisso, e saber o que você está fazendo, revisando tela, estudando, vocês vão evoluir muito mais rápido. Por que eu aumentei meu lote muito rápido? Porque eu sabia que os resultados que eu queria vinha com lote grande. Não dá para ter a vida que eu queria ter, ou a vida que eu quero ter hoje, ganhando R$100 por dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês sabem a vida que vocês querem ter? É com o lote que vocês estão operando? E por que vocês vão continuar operando com a porra do lote que vocês estão? Você já sabe o dia que você vai estar operando com o lote que você quer? Você já trilhou e falou, não, eu daqui 3 meses eu tô operando de 15 do mini. Eu daqui 6 meses estou operando de 100 do mini. E a minha estratégia vai ser essa, eu vou estudar tanto, eu vou fazer tanto. Criatividade. Intenção. Com o passar do tempo, ao criar cada vez mais impulso, você perceberá que a intenção é dominar primeiro o plano da sua mente. Porque quem faz você não seguir é a tua mente. E aí a gente vem para uma frase do Bruce Lee, que é, seja como a água, que não tem forma, mas que quando focada, consegue erudir montanhas e explodir através das pedras. E eu vi um negócio mó legal esses dias, que é um pinguinho de água com os anos. Aí tipo 1 ano, tudo igualzinho. 25 anos, tem um buraco na pedra. É aquilo que a gente tem que ser, até me lembrou isso aqui. Então, o que você precisa ter? Disciplina e intenção. São 2 componentes que você precisa ter desde a estaca 0. Desde a estaca 0. Ele tem uma parte aqui do texto que fala: eles são como nitrogênio e glicerina, inofensivos separados, mas explosivos em conjunto. Não adianta você só ter disciplina se você não tiver intenção. Tudo que eu faço na vida é com intenção
clara, definida. Então, tudo que vocês vão fazer a partir dessa palestra agora, a maioria de vocês acredito que já tenha isso, mas é ter uma intenção determinada. Pô, eu quero o mercado por causa disso, o mercado para mim não é passatempo, o mercado para mim não é historinha, para mim não é desculpinha, o mercado para mim é a possibilidade, é a chave, é o passaporte para mudar de vida. Então, eu vou passar por esse deserto. Qual vai ser o deserto? Para uns é que a gente chama de limbo, que é não entender nada na tela, ficar lá na tela, roda player, vira player, e roda histórico de negócios, roda livro de preço, não entende nada. Senta a bunda, uma semana, olhando 3 horas por dia a mesma tela, só com uma aguinha do lado e umas bolachinhas. Só levanta para fazer xixi. Depois de 5 dias, com disciplina e intenção, olhando aquela tela, eu tenho certeza absoluta que a tela vai gritar para você. Mas a tua intenção foi sentar na frente da plataforma sem entender porra nenhuma e querer fazer R$100. Infelizmente, essa história que se repete muito. Então, o que você tem que ter? Começou errado, começa certo. O mercado é bom disso. A gente estava falando sobre videogame no almoço, com um amigo meu que tem time de jogo. E sabe o que é o legal do gamer? Que ele tem a humildade nata e, o mais legal, obrigatória, que se ele perder, ele tem que começar da primeira fase. O mercado te deu isso de presente. Ah, comecei errado, não tô com a cabeça certa. Começa amanhã. Amanhã começa a ser o primeiro dia olhando tela se você não entende de tela. Amanhã começa a ser o primeiro dia operando na conta real. Se você acha que está preparado na conta real, mas tem alguma coisa te segurando, coloca o dinheiro lá. Seja criativo. Vê o que vai acontecer. Ah, não posso perder dinheiro. Faz um jejum intermitente. Ah, não vou fazer jejum intermitente. Faz um jejum religioso. Não vai comer. Ninguém vai morrer não. Bebe água, umas bolachinhas. Economiza o dinheiro do almoço. Eu era criativo. Perdia dinheiro, sabe o que eu fazia? Chegava na minha casa e minha esposa falava, amor, eu quero jantar fora hoje. Aí eu tinha perdido R$150. Aí eu falava, amor, hoje não, né? Vamos ficar juntinho, filminho, pipoquinha. Já tradei. Perdi no mercado. Economizei na janta, tô zerado. Olha a criatividade. Aí começou a ficar pesado, né? Que eu não dava mais. Aí eu parei de contar quanto que eu tava ganhando, quanto eu perdendo. Tinha até um vídeo que viralizou há muito tempo, que eu menti pra minha esposa, porque eu só fui contar pra minha esposa quando eu ganhava no mercado, quando eu tinha 1 milhão na conta. Por quê? Porque se ela gastasse 10 mil e no outro dia eu perdesse 10 mil, não tinha como tradar ela. E aí eu não tava sendo mais criativo, eu ia brigar com a minha mulher. Aí eu falei, como que é criatividade? Eu vou parar de contar. Aí o passe de mágica, a gente ficou... Hoje me arrependo, devia ter contado, porque eu acho que ela ia curtir mais a jornada. Mas ali foi um momento de criatividade meu. Eu falei, não posso estopar as coisas, porque a gente tem que se manter regrado, tem que se manter construindo. Então você precisa ter clareza e intenção. O bom do mercado é que todo dia pode ser o dia zero. Em nenhum outro lugar a gente tem isso. Você não consegue voltar à faculdade pro dia zero. Você não consegue voltar ao relacionamento pro dia zero. No mercado, todo dia ele te perdoa. Toda noite ele te perdoa e fala assim, hoje é um novo dia. Vamos fazer diferente? Ele tá lá dando dinheiro para uns, tirando dinheiro de outros. Aí no outro dia ele zera tudo e fala, estou aqui, Senhor. Vamos fazer diferente? Aí é a tua escolha, fazer cagada e perder dinheiro e dar dinheiro pros outros, ou querer fazer daquele dia zero um dia diferente. E eu escolho no mercado todo dia fazer um dia diferente e ser um dia melhor. Porque ali é a nossa guerra diária. O mercado muda, os participantes mudam, as extensões mudam. Cada hora é uma política, uma crise, uma coisa está acontecendo, uma notícia nova. A tua cabeça é diferente. Uma hora você está pensando em algo, você está mais leve, outra hora você está com mais conta, um mês está sobrando dinheiro, outro mês está faltando dinheiro. Então sempre vai ser uma coisa nova. Mas lembre que o mercado permite vocês todo dia começarem do zero. Se vocês pudessem, quantas coisas na vida de vocês, se vocês pudessem começar do zero agora, vocês fariam diferente? O mercado dá essa oportunidade para vocês. Não aproveita quem não quer. Beleza, pessoal? Então é isso. Quero agradecer o tempo de vocês e tamo junto. Valeu!